Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui vamos falar um pouquinho de tributos, finanças, opções internacionais aí de investimentos e tudo mais. E estamos aqui com ele que é engenheiro agrônomo, formado na Exalc em São Paulo, especialista aí com MBA em gestão de negócio também pela USP, né? Sócio de diversas empresas aqui, né? A Inovata, Portuares, F2T, Casa Capital e também hoster aí do Mato Podcast. Junto com o Vitão. Ele, nosso amigo, grande amigo aqui de longa data, Aurélio Manfrinato. Seja bem-vindo. Se apresente aí, meu amigo. Prazer estar com você aqui, Vinícius. Acho que a apresentação é essa, né? Assim, você deu uma geral muito boa. É isso, né? A gente tem... Nos últimos anos eu comecei sempre com a área de... Sou agrônomo de formação. E aí, com o tempo, conforme eu fui trabalhando, né, na parte de agronomia, a empresa de consultoria acabou sendo que eu fundei em 2012. Ela acabou se direcionando para mais gestão financeira. A gente acabou pegando clientes, expandindo além do agronegócio. Aí depois criamos uma unidade de comércio de grãos, que é a Portuares Commodities Agrícolas. Já vai fazer 8 anos que ela foi criada. Depois criamos a parte de tecnologia tributária, que se desmembrou no formato de F2T. E aí tem outras participações aí de outros negócios. Recentemente, convidado pelo Vitão, a gente está junto agora no Domato Podcast também. Então é isso. Do qual também eu vou... Na qual você estará para trazer a parte do direito agrário, né? Que, putz, grande admiração minha por você nessa área. Exatamente. E a nossa ideia aqui, Aurélio, é justamente essa, é trazer um mix de assuntos, informações, e você tem uma completude nisso, né? Uma coisa muito ampla, né? Que você conhece da agricultura à cidade, até mesmo a parte internacional aí que você auxilia bastante muitas pessoas, né? E isso é uma pergunta até que a gente tinha programado aqui, né? De agrônomo a especialista em tributação, finanças e até internacionalização de capitais. Como e por quê? Graças ao Brasil. Graças ao Brasil, porque... Conforme a gente entrou na parte... Bom, a parte de agronomia para ir para a parte financeira é relativamente fácil de explicar. Porque eu dava consultoria, a minha formação é técnica, na parte de pecuária de corte. Então, conforme a gente foi trabalhando, você via, não adianta eu arrumar pasto, arrumar capim, se eu não consigo estabelecer processo dentro de uma fazenda e transformar ela numa indústria de gado. E para eu conseguir fazer essa indústria de gado permanecer no longo prazo, eu preciso de engenharia financeira para sustentar. Até aí, razoável, né? O problema... razoável para você, né? Tem uma lógica, mas assim, tem um caminho longo nesse espaço, né? Tanto de vontade do produtor que está aqui na ponta, quanto de acesso a capital, quanto a tudo isso. É uma engenharia isso mesmo, né? Eu concordo. Tem uma complexidade envolvida. Desde que eu criei a empresa de consultoria, o meu foco, a primeira lá atrás, que é a Inovata, né? Qual que era o meu foco? Eu usar o que eu tivesse de ferramenta e conhecimento para aprimorar o resultado desse cliente e ser remunerado em cima de um resultado que eu levasse para ele, percentual do lucro, geralmente. Então, se eu não pegasse a parte financeira, eu não conseguia gerar resultado para ele e, o pior de tudo, não conseguia comprovar. Porque, às vezes, por exemplo, olha só, seu gado aumentou o ganho médio de peso das suas cabeças em tanto. Eu falei, tá, beleza, mas baixou o preço da arroba, quanto que eu ganhei? Né? Então tinha toda essa questão, né? Otimizamos o teu fluxo de gestão de custos de uma lavoura de soja e milho. A gente teve muitos clientes na região, né? Aqui no Mato Grosso, muito cliente mesmo, né? Se eu não conseguisse colocar métricas financeiras para a pessoa perceber que houve realmente ganho financeiro na minha consultoria, o cara ia falar, você é legal, você fala bem, seus sistemas de informação são lindos, mas
você é caro demais e manda embora. Então o que me manteve era conseguir comprovar. Então, e eu acho que essa é a grande dificuldade de quem acaba sendo exclusivamente técnico. Porque tem muito técnico muito bom. E o cara, às vezes, eu tenho amigos que formaram comigo. Aí, puta, ganhei um projeto novo, mas perdi. Se ele não conseguir comprovar, e é o financeiro, a engenharia financeira que mostra que o negócio está dando certo. E assim, ó, a gente está falando em commodities, né? Sim. Vamos segurar um pouquinho nesse ponto aqui, depois a gente avança. Mas a gente está falando em commodities. E as commodities, elas têm a mão invisível do mercado que é impossível controlar. Impossível. Né? Impossível. Aí vem uma pergunta. Como que o produtor, você leva isso para ele, mesmo tecnificando, mesmo instruindo e conseguindo converter? Mas você transforma isso para ele na realidade de, por exemplo, não, mas você aumentou seu patrimônio em tantas sacas de soja, o seu estoque, você tá, ou você converte isso financeiramente, tudo. Por exemplo, o gado, mas olha, você sobrou tantas cabeças agora, o preço está pior, mas você tem, no médio e longo prazo, você tem uma saúde para você ter isso. Como que é essa métrica para que você passa isso para um produtor rural que às vezes hoje a grande maioria já estão num nível de conhecimento muito alto, mas mesmo assim eles têm as particularidades do negócio dele, né? Tem. Tá. A gente tem que dar um passo atrás e pensar o seguinte: quando você faz a gestão do seu patrimônio, vamos falar de um patrimônio, de uma pessoa que ela tem uma fazenda, ele tem gado em cima, ou ele tem soja, milho em cima, ele tem um patrimônio lá. Quando a gente trata da gestão patrimonial, você tem que definir qual que é o seu indexador, qual que é o seu ativo que você vai controlar. Que pode ser o que você falou da arrobas, por exemplo. Quantas arrobas você tinha, que é o peso ponderado, né, em cima de cada categoria de boi que você tem, multiplicado por preço de mercado de cada um. Então, vaca, bezerro, boi gordo, touro, cada um tem uma precificação. Então, você chega no teu patrimônio total. Se você gerenciar isso por arroba, você tem que estar ciente que as arrobas elas podem variar de preço e no momento que você tiver que pagar uma conta, por exemplo, de um financiamento dessa terra ou de um financiamento de uma máquina, você vai ter que vender ela a mercado, como você mesmo falou, a commodity, né? Você não controla o preço dela. O encontro perfeito de compradores e vendedores. Então, a primeira indexação. Como que eu faço quando eu dou a consultoria para os meus clientes? A primeira coisa que eu pergunto, qual que é o teu indexador principal? Você quer ver o quê? Em arroba? Você quer ver em saca de soja? Você quer ver qual que é a unidade que você quer ver? Ou você quer ver em reais? Lembrando que... Ou dólar, né? O dólar, pode ser dólar também. Cara, dólar, estou tentando lembrar se eu já fiz alguma indexação em dólar para Brasil. Não. Para Paraguai já. Paraguai já. Brasil nunca. Porque... Interessante, né, cara? Olha que loucura. Mas porque eu falo, eu tenho clientes que se baseiam 100% em dólar. Né? Principalmente produtor de algodão. Né? O produtor de algodão, basicamente, acho que é quase que boa parte, pelo menos dos que eu conheço, a base deles é dólar e saca de soja, né? Mas ele parametriza o patrimônio dele todo em dólar ou só ele parametriza a safra? Porque a safra eu já fiz muita gente parametrizar a safra em dólar. Mas o patrimônio, a gestão patrimonial em dólar aqui no Brasil, para esse modelo de produtor, eu não tenho feito. É uma dúvida também, né? Aí tem que ver até que ponto ele vai nessa parametrização. Né? Se é do patrimônio todo, talvez não. Acho que muitos nem parametrizam o patrimônio todo. Não teve... cara, foram mais de 400 projetos que eu já fiz até hoje, de 10 anos para cá. Nunca eu cheguei em um cliente e ele tinha parametrizado, 0. Eu falei assim, não, mas tinha algum que... Não, 0. Não tinha... E é muito interessante, porque às vezes, assim, eu já recebi ligação, lá no passado, de falar assim, eu quero... A pessoa falando o que queria que eu fizesse. Como se eu fosse no médico e falasse o seguinte, eu gostaria que o senhor botasse uma ponte de safena. A médica falava, amigo... Eu preciso te examinar antes para saber se você precisa ou não da ponte de safena. Então a gente já teve esse tipo de chamada. Eu quero que você venha e faça isso. A gente chegava e não tinha nada a ver. Porque assim, eu acho que é uma questão, e isso vale para qualquer produtor, em especial as gerações que estão chegando. É o pessoal da nossa idade, 40, 50 anos, que estão no processo de transição, de pegar. A gente tem muitos amigos, né, que trabalham na parte de agrícola. Quando você consegue enxergar o teu negócio
não mais como simplesmente um campo onde você planta e você vende, mas sim como números. Tudo é número, né? Se você tivesse uma indústria, por exemplo, de carro, cada peça que você injeta dentro do carro, cada roda, porta, ele vai compondo o carro que no final vai ser vendido e você tem um negócio chamado custo do produto vendido, CPV. Então, qual que é o CPV de um carro? Né? O custo são todos os gastos que você tem diretamente ou indiretamente para formar aquele carro e botar na prateleira. Então, qual que é o CPV do seu milho? Qual que é o CPV do teu gado que você vende? Quando você começa a enxergar isso, você começa a ver as coisas de outra forma. Você começa a ver realmente margem unitária. Qual que é o meu EBITDA por arroba? Qual que é o meu EBITDA por saca? Tem um negócio que é muito legal e qualquer pessoa do agro hoje consegue fazer um pouquinho de empenho. É você pegar e ver quanto você vendeu por talhão, quanto você gastou por talhão e fazer toda a divisão de gastos e perdas dentro de cada talhão da sua produtividade. Eu lembro que teve um cliente há muito tempo, a gente não vai mencionar nomes nenhum aqui, então, mas o gráfico de produtividade, para quem está olhando do lado de lá, ele fazia assim, ó, aí fazia assim, retorno, aí subia de novo. E aí, quando a gente fechou isso, a primeira coisa que o cliente falou assim, tem coisa errada nesse gráfico. Eu falei, então vamos revisar o gráfico, pode ser, às vezes calibrou algo errado, o sistema, alguém injetou alguma informação. Cara, não tinha informação errada nenhuma. Era o talhão que mais consumia insumos e menos produzia. Era o que menos tinha retorno. Tinha um problema gigantesco lá. Então, com isso, a gente leva, inclusive, para a consultoria agronômica do cara. Fala, bicho, olha aqui o tamanho do BO. O que você faz? Você arruma esse negócio ou você planta outra coisa aqui? Ou mesmo tá plantando fora de janela. Pode ser. Entendeu? Né? Aí você tem N fatores que pode ser, mas... Tem N fatores. Mas o principal é você descobrir que ele está lá, instalado. E muitas vezes até fala, não, mas por que você está insistindo em plantar? Não, porque eu já tenho a semente. Tá, mas tá vendo aqui, ó, né? Não vale a pena botar a semente aqui. Não vale a pena. Nessa fase, da forma que seja, né? É essa linha. Então, assim, todo o meu direcionamento de vida profissional foi em cima de um negócio muito básico. Assim, olha para coisas que potencialmente são relativamente, do meu ponto de vista, fáceis de serem gerenciadas, que a gente consegue botar controle em cima disso. Coloca camadas de tecnologia para acelerar o processo de crescimento do negócio de uma forma segura, que eu preciso de pouca gente para fazer. Pouca gente muito capacitada. E fazemos o negócio andar. Eu fazia isso para os meus clientes antigamente, hoje eu faço para os meus clientes e para os meus sócios nas empresas que a gente tem. Agora, para sair de lá e vir para a questão tributária, foi um acaso. Eu atendi uma fábrica de móveis e um dia o cliente... a gente desenvolveu o sistema de informação deles e um dia... hoje a principal atividade da Inovato é desenvolver esse sistema de informação. Então, quando você começa a montar o negócio, o cliente que não via nada, ele começa a ver números que ele fala, não, mas espera aí, eu estou gastando tudo isso de água, estou dando um exemplo bobo aqui, tudo isso de madeira, não, espera aí, eu não gasto tudo isso de madeira, aí você consegue pegar roubo, desvio de coisa, né? Mas enfim, esse cliente chegou e falou assim, eu estou com um problemaço, eu estou pagando um monte de imposto. Essa empresa não era muito grande, era uma empresa média, pequena média. E eu vi o número lá, eu falei, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma estudada? E a gente literalmente abriu a internet no Google e fomos dar umas pesquisadas em dicas de tributação. Aí eu achei o negócio e falei, mas se você mudar, no caso, o que ele fazia? Quando ele fazia manutenção de imóvel planejado, ele emitia uma nota de serviço. E no Simples Nacional, que era o enquadramento que ele estava, se você tem a alíquota para venda de produto é menor, substancialmente menor, do que a alíquota para venda de serviços. Eu falei, o que você faz na tua manutenção? Eu vou lá, às vezes tem que trocar a fechadura, bota o MDF de novo que o cara quebrou. Eu falei, então você vende produto. Ele, não, eu faço manutenção. Eu falei, não, você vende produto, amigo. Então o que a gente fez? Aí você inverteu a ordem, colocava 80% como venda e 20% como serviço. Cara, você vende o produto com valor tal, e o restante que realmente é serviço. Você bota como serviço. Aí nisso ele reduziu assim, 25%, 20% a carga tributária dele. E aí, quando eu vi isso, eu falei, amigo, eu estou mexendo no lugar errado. Porque eu passo 3 anos reestruturando o processo de um cara, passo 3 anos montando fluxo de informação, treinando gente, tomando pancada porque os caras ficam bravos que a gente vai botar meta para todo mundo lá dentro. Com uma chave virada, e aí é princípio de alavancagem, né? Onde é que eu faço, quais engrenagens eu movo para otimizar o máximo de resultado?
Sim. Como é que eu gero o máximo de resultado com o mínimo de energia, né? Ou como é que eu aplico melhor minha energia para o máximo de resultado? Eu lembro que... Entrou nisso. Eu lembro que há 10 anos atrás, acredito, nós estávamos aqui no... Não aqui nesse prédio, né? E a gente estava conversando e justamente estava, acho que eu, você e o José Valério, uma conversa dessa. E a conversa era como escalar a consultoria. Não sei se você lembra. Eu lembro desse dia. E eu lembro que eu falei assim, Aurélio, não se escala a consultoria, porque você é o consultor. Não tem como, né? Não tem. Você pode terceirizar algumas tarefas, mas a consultoria, a análise, você não tem como. Não tem. E aí eu lembro Estava certo há 10 anos. Você deu uma travada ali, mas eu também não imaginava que logo depois já viria um hall de tantas empresas assim, né? Sabe o que aconteceu, ô Vinícius? Teve um amigo meu, e um dia ele saiu do meu escritório e falou, posso tomar um café com você? Ele estava com uns problemas muito sérios na empresa dele. Ele tinha alavancado demais, investido demais, e o juro começou a comer a margem dele, e ele já estava vendendo ativos dele para... Ele falou, preciso conversar com você. Depois a gente conversou, a gente fez uns levantamentos lá, superficial mesmo. Ele saiu, deu um dia, ele falou assim, mano, deixa eu te falar uma coisa. Até quando você vai ficar cuidando só do negócio dos outros, você não vai ter uma empresa tua? Para você ver o teu negócio ampliar, teu empreendimento ampliar. Eu só dava consultoria nessa época. Ele falou, deveria pensar nisso. E ele saiu, que ele ficou chacoalhando na minha cabeça. E aí começou o fluxo, que eu pensei... Porque tem um negócio, o Vinícius, da consultoria, que é o seguinte. Imagina um avião caindo. A maior dificuldade é você conseguir convencer a tripulação de que ele tem que mudar um monte de coisa que é para o avião estabilizar, começar a subir e depois ele vai, que nem um foguete. Então, no processo da consultoria, por mais que os serviços que eu fazia, eles são todos contratos de 2, 3 anos, eu vi muita coisa acontecer assim. Quando o avião começava a subir, o cliente falava assim, então eu não vou renovar, porque aí começa a ficar muito caro eu te pagar a taxa de êxito. Então, eu fazia o esforço para reverter o cenário e quando começava a empresa a ficar lucrativa, e muitas delas depois caíam de novo. Tanto que eu tive algumas dezenas de clientes que contratavam, ficava 2, 3 anos sem a minha consultoria e depois voltavam. Porque o cara não conseguiu segurar o rojão na hora que começa a crescer. Porque a empresa é viva, cara, tá mudando, você sabe, você é empresário, então todo dia tá mudando, é gente nova, é processo novo, é regra tributária nova, sistema, cara, todo dia. Então, fez muito sentido essa fala dele, porque eu falei, eu posso botar energia em algo que vai ser próspero de longo prazo, né? E esses outros negócios que a gente tem, eles estão aí vivos há 7, 8, 10 anos, crescendo, né? Com desafios, com problemas, né? Mas fez muito sentido. Agora, da questão da consultoria, tem um negócio muito legal que você falou que não é escalável. Todos os modelos de consultoria que eu vi outras pessoas tentando escalar, eles não dão certo por uma razão que eu acho que é básica, é o seguinte. Quando você contrata um consultor, você não quer o método dele. Você quer a experiência atrelada ao método dele. E às vezes ele vai pular até o método que ele tem para conseguir resolver o negócio com uma experiência que ele vai ter. Não, porque você concorda que o método ele nunca vai ser aplicado a 100% dos casos? Sim. Não veste, né? Não veste. Né? Você querer colocar uma camiseta de uma pessoa magra numa pessoa obesa. Ela não chega. Essa consultoria ela não encaixa, né? Não encaixa. Né? Ou o contrário. Ou ela vai estar sobrando, que não fica aquela coisa que não serve, porque o cara fala, mas isso aqui não serve para nada para mim. Né? Ou então ela é curta demais. Entendeu? Não entra, né? Então, assim, é muito raro os casos de uma consultoria que você chega lá e fala, não, temos isso daqui, é só você lançar seus números aqui. Não. Entendeu? Não. Que no final ele vai te dar a fórmula mágica aqui no final. Eu confesso para você que não nos meus negócios, né? Mas já vi em clientes muitas dessas consultorias que a gente fala de prateleira, né? Que vem com uma formulazinha mágica, uma caixinha que assim, joga aqui dentro que tudo se jeito resolve. Dona Benta de ser, sabe como é que é, né? Joga, põe um pouco de água, bate, põe no forno, tá pronto, né? Bolo de caixinha, Bolo né? de caixinha, né? Bolo de caixinha. E justamente, porque daí eu falo assim, se fosse fácil assim, você comprava esse pacote na internet, vinha ali, instalava no
no teu sistema de gestão, qualquer coisa, e ele, pronto, automático funcionava, né? E eu confesso que nunca consegui ver alguma coisa dando resultado nesse sentido. Eu também desconheço. Entendeu? E aí você veio para o mercado agro primeiro. Eu comecei no agro, aí eu fui... A saída do agro foi a esposa de um produtor que tinha uma clínica odontológica e falou, você não daria uma consultoria para a gente? Eu falei, putz, como é que eu aplico isso? Ela falou, não, faz igual você fez para ele, mas faz na minha clínica. Aí, nossa, eu falei, tá bom, vamos fazer. Fomos ajustando os negócios, a gente viu, pô, dá certo. Porque os princípios de finanças eles são muito parecidos, né? As mudanças. Aí depois a gente foi para transportadora, fomos para outros diversos setores aí, né? E a gente acabou, no final das contas da consultoria, por volta de 2017, não, 2017, 2018, a gente começa a muito forte na parte tributária. Em 2020 para 2021, a gente começa a parte tributária a crescer muito forte, em especial, o meu entendimento é por causa da pandemia. Então a gente teve o quê? Por quê? O meu trabalho na parte tributária é prover fluxo de caixa para o meu cliente. Porque a partir do momento em que eu reduzo o imposto que ele paga, ou que eu recupero créditos do passado, ele tem dinheiro na conta corrente. Uhum. Ou ele deixa de pagar, ou ele recebe da Receita Federal. Sim. O pessoal do agro, todo mundo recebe na conta. Tem outros setores que não dá para receber em conta, mercado, por exemplo. Então, em 2020 para 2021, você tem uma situação em que muita gente estava acreditando, a economia estava pujante, muita gente se endividou. Eu vi isso com muitos clientes nossos, o cara estava alavancando, crescendo, comprando loja nova, de repente fecha tudo, a economia a gente vê depois. O cara tem uma folha lá de 200, 300, 500 mil reais, um passivo de 10, 12, 15, 50 milhões, com juro correndo e as lojas do cara fechadas. Ele não tem o que fazer. A indústria parada. Então, bati meu tag. Então, assim, é um cenário foi um cenário um pouco desesperador para muita gente. E aí, que saída que você tem? Pô, se eu não consigo produzir com mais nada, para onde eu posso olhar? Deixa eu dar uma olhada nesse negócio que é imposto aqui, que talvez tenha alguma coisa. Qual que é o nome daquele rapaz lá que ligou falando que tinha... Aurélio. Liga para ele lá para ver se tem alguma coisa. E a gente começou a receber ligação. Viu? O que você faz mesmo? A gente faz um diagnóstico para você, não vou te cobrar nada. Se tiver, você me paga 30% do que eu te devolver. Mas eu não te pago nada. Não paga nada. Beleza, começamos a fazer. E aí começou a acontecer da Receita Federal começar a fazer o que a gente faz, que é pagar nas contas correntes desses caras. Aí a gente começou a ter cliente, porque indicava para o outro. Eu tenho convicção, Vinícius, que se não fosse esse processo de dor profunda nesses empresários, boa parte desses clientes não teriam chamado a gente. Porque assim, quando você fala de imposto, qual que é a primeira coisa que você pensa? O contador calcula lá, eu pago a guia, tudo certo. Aquela história as duas coisas são certas na vida, né? A morte e os impostos. E os impostos, né? Todo mundo vai pagar. Pois é. Entendeu? Então é justamente isso, né? O cara já está meio convencido que é aquilo ali. Né? Tá. E ele muitas vezes confia na contabilidade dele, com Sim. razão, né? E a contabilidade dele, na grande maioria das vezes, não está errada. Ela está certa. Ela está certa, né? Está fazendo a coisa certa, da forma certa, só que é humanamente impossível você fazer uma contabilidade no Brasil que você atinja todos os itens, os benefícios tributários disponíveis e tudo mais de todas as áreas que a contabilidade atua, né? Porque ela vai de um produtor rural para uma clínica, para uma farmácia e tudo mais. Então você tem um rol gigantesco de atividades e ele não tem como rodar isso na recuperação de tributos disso tudo, né? E isso deu margem às empresas como a F2T. É isso. Você quer um caso muito interessante? A gente fez um trabalho para uma empresa da Bahia e a gente chegou lá para fazer uma análise de um imposto específico que eles pediram. E eles tinham um benefício que acontece especificamente na Bahia para o setor deles. Eles pagavam o imposto da maneira certa. Mas se eles aderissem a um pacote de benefício que era uma parceria do Estado com a Receita Federal e tal, eles anulavam um dos impostos. Literalmente anulavam. Eles só precisavam ter o recibo de compra em um formato específico da matéria-prima que eles utilizavam. Então, assim, o contador estava fazendo errado? Não, estava fazendo certinho. Mas quando colocou o benefício tributário, reduziu, sei lá, 15%,
16% a carga tributária dos caras, simplesmente porque a gente foi lá, tem uma carga, tem um benefício tributário que esse cara não está utilizando. Estabelece o benefício, faz o protocolo, fez o protocolo, aprovado, pronto, acabou. 16% a menos de tributo. O contador estava fazendo errado? Não. Eles estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Teve sonegação? Não. Teve elisão fiscal? Não. Cara, não teve nada. Teve só um protocolo que deu direito a eles fazer um negócio que estava na lei. Mas quem quer ter tempo de ficar pesquisando, olhando? Somente quem trabalha exclusivamente com isso. Ou muitas vezes, até grandes empresas um pouco maiores, tem contabilidade interna e tudo mais, às vezes é um pouco mais fácil, né? Às vezes acha. Mas assim, quando você está falando da grande maioria da massa em geral, até empresas com faturamento alto tem a contabilidade externa, vamos dizer assim, né? E aí você não consegue, né? É muito difícil, acredito eu. E a lei muda, né? A gente teve, por exemplo, durante o final da gestão do Bolsonaro, a gente tinha isenção de PIS e COFINS sobre combustível. Então, durante esse período, transportadora, por exemplo, empresas que tomam crédito de combustível não podiam tomar PIS e COFINS. Então, o que o contador teve que ficar atento? Amanheceu. Qual vai ser meu desafio de hoje? Hoje não tem mais PIS e COFINS. Altera o sistema inteiro de todas as transportadoras que você atende, porque não pode tomar mais PIS e COFINS. Aí troca de governo, entra o Lula, ele bota o imposto de novo. Nesse dia, o cara tem que botar PIS e COFINS de novo. Então, a gente atende muita transportadora pela F2T, muita mesmo, sei lá, deve ter umas 70, 80 que a gente atende. Quando esses caras chegam, às vezes eu tenho 3, 4 meses de diesel que dá, sei lá, 600, 700 mil de crédito pro cara. Por quê? Porque no dia que mudou, quando a galera percebeu que tinha que mudar, a gente tinha passado 3 meses da mudança, o PIS e COFINS não estava tomando crédito. Mas também tem o contrário, de gente que tomou crédito durante período que... Então, é uma insanidade que a gente vive. O negócio vira monofásico, a alíquota zero do dia para a noite, de repente, não é mais. Opa, pera, é de novo? Não, mas agora não é mais de novo. Medicamento. Você lembra na época do Guedes lá? Não, removemos o negócio do medicamento. Aí tirou tudo. De repente, voltou todo o PIS e COFINS sobre os remédios de novo. Por isso que, eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim assim, quando vocês terminarem de montar o algoritmo, esse negócio vai trabalhar de graça para vocês o resto da vida. Eu falei, a tua fala estaria exatamente certa se a gente não tivesse no Brasil. Se não tivesse que mudar todo dia. Toda semana, cara, revisão. Toda semana você tem revisão nova, é novo código entrando, mudança do caráter do ICMS, mudando o que pode. A Receita Federal mesmo agora emitiu uma notificação nova de mudança das regras de aproveitamento cruzado de crédito. Cara, tudo que a gente fazia, esquece, não pode mais. Então, é uma batalha infinita, né? Os caras batem de lá, a gente sobe a cerca de cá, eles querem atravessar de cá. Então a gente vai protegendo o nosso cliente da maneira que a gente pode e a Receita Federal vai atacando de outras formas, eles vão mudando a lei para isso, né? O próprio tema da holding, né? A holding ela vai ter um impacto muito grande com a reforma tributária, né? A reforma tributária praticamente inviabilizou a holding, né? Tudo de acordo... Do ponto de vista fiscal. Tudo de acordo com qual é o objetivo, né? Então, assim... Agora, quem tinha a holding apenas por uma redução de tributos, ele ainda vai ter uma redução de tributos, né? Até 2026, sim. E depois, acho que na pessoa física, acho que ainda vai ficar mais caro, né? Ah, sim. Em relação à pessoa física, sim. Então você vai ter uma economia, mas assim, essa economia mudou de 70%, 80%, ela vai ficar em torno de 25% de economia. Né? Então, você vai cair de 27,5% para 18%, o imposto de uma pessoa física para... Nessa conta, você está considerando o potencial imposto sobre dividendos? Porque esse imposto sobre dividendos, cara, vai complicar com tudo, cara. Vai complicar tudo, né? Então, assim, aí você tem mais o imposto sobre dividendos. Então, assim... É uma questão que vai de cada um, né? Aí você vai ter que ver qual que é o objetivo dessa empresa, né? O objetivo é deixar nela, ela reinvestir o seu próprio lucro e tudo mais, então, ou é sacar toda a grana dela, né? Então, é muito variável, né? A gente tem... Vocês fazem holding, não fazem? Fazemos muito, né? E assim, faz todo o planejamento, né? A principal pergunta é sempre essa: qual que é teu objetivo? É redução de tributos. Fala assim, redução de tributos, você tem um período aqui e tal, mas isso não é contínuo. Agora, não, eu quero começar a organizar minha gestão, minha bagunça aqui, né? Que às vezes
né? Então você começa pela holding, aí você vai... É um primeiro passo. Não, eu já estou pensando numa questão sucessória, é outro passo. Né? A gente já teve casos de clientes com... eu vou entrar para a política, ou um dos sócios está entrando para a política. Nós precisamos blindar o patrimônio, né? Porque entre você penhorar uma cota, entre você penhorar o patrimônio que fica bloqueado, né? Então você tem uma longa distância, né? Então você vê que o instrumento é o mesmo. A gente fala holding, né? Mas às vezes você cria 5, 7 empresas para montar uma holding, né? É uma arquitetura mesmo. É uma arquitetura. Então, assim, você tem N situações para N casos, né? E é a mesma coisa que você falou da consultoria, né? Não cabe a prateleira, tá? Não cabe. A tua realidade é uma, Aurélio. A realidade minha é outra, a realidade do João é outra, do Carlos é outra. E cada um tem um objetivo diferente, uma realidade patrimonial diferente, uma expectativa de retirada de dinheiro diferente. Sim. E uma questão sucessória diferente. Então, assim, fora tudo que você tem no meio desse caminho, né? Então... Outras empresas que você eventualmente tenha, como elas vão se conectar, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente deve estar girando aqui umas 4, 5 holdings aqui que estão... Em processo de formação. Em processo, né? E também são processos normalmente rápidos, né? Às vezes o que mais demora é o período final, né? Mas são processos rápidos, hoje tem umas 4, 5, mas a gente vê assim que cada uma com uma característica totalmente diferente da outra. Então, mesmo quando você manda um acordo de sócios ali, daí você fala, a gente segue uma linha mais ou menos assim, a pessoa fala, não, mas eu não quero isso, eu quero uma coisa tal, tal, tal. E outros já não, eu quero que seja engessado mesmo, porque eu quero que daqui 100 anos a gente tenha uma continuidade na família. Então, delegado. Caramba, então, assim, você vai com cada expectativa totalmente distinta, né? Nós estamos pensando em expandir as atividades, crescimento e tal, tal, tal. Nossa meta é faturar 1 bi daqui 2 anos e ir para 10 daqui 20 anos e tal, tal, tal. Então, assim, qual que é a meta de um, qual que é a meta do outro? E o outro, não, eu só quero transferir em vida ainda todo o patrimônio que meus filhos sejam tranquilos. Qual que está certo, qual que está errado? Mas é legal esse processo que você faz, porque, novamente, você não vem com a caixinha. De jeito nenhum. Você faz 1 milhão de perguntas pro cara, o cara vai gastar tempo, vai gastar energia com você, mas ele vai ter, no final das contas, um negócio que resolve. E outra coisa é o seguinte, na primeira reunião o cara quer aquilo ali, quer uma coisa. Na terceira reunião ele fala, cara, isso aqui não, eu quero de tal jeito. Ah, então tá bom. Você lembra que lá na primeira você falou uma coisa? Mas é porque às vezes ele mesmo, ele tem uma expectativa de tal coisa que para a realidade dele ou para o negócio dele ou para o que ele realmente quer, ele não quer aquilo, ele não quer que aquilo funcione daquele jeito. E muitas vezes, se você não prestar atenção nisso, lá na frente ele boicota o próprio processo, né? Então, eu acho que a tua questão de consultoria, você vai saber bem isso, que se o cara não quer aquilo ali realmente, se você não entender o que ele quer, ele vai boicotar o teu processo, né? Ele vai chegar lá na frente e falar, não, isso aqui não vamos fazer, deixa isso quieto e tal, porque ele quer jogar para debaixo do pano tal coisa, né? Cara, aconteceu um negócio um mês e meio atrás. Estava nos Estados Unidos, aí eu recebi uma ligação do cliente falando assim, cara, eu preciso que você entre urgente para dar manutenção no sistema. Eu falei, o que foi? Travou alguma coisa? Não, nós estamos com risco de desvio aqui dentro. Eu falei, tá, o que o sistema exatamente tem a ver com esse negócio aí? Ele falou, não, por causa que a gente precisa travar ele. Qual que foi a situação? Quando a gente desenhou o sistema de informação para ele, a gente colocou trava em vários pontos. Só que trava gera o quê? Burocracia, engessamento e fluxo de processo. Aí o que aconteceu em vários momentos? O cliente, não, cara, pode destravar aqui. Eu falei, cara, mas se destravar aqui... Não. Tá tranquilo. Pode tirar a trava. Destrava. Aí quando ele me ligou, ele falou assim, tô com risco de desvio. Tá, parece que tá tendo desvio aqui. Eu falei, tudo bem, o que você quer? Não, trava tudo de novo. Beleza, para travar tudo de novo, precisa de pelo menos 48 horas para travar, mas eu consigo travar os pontos chaves, tá? Então pode travar. Cara, parei na praia, tava de frente pra praia lá, no motorhome, liguei o negócio, fui travando. Travei o que dava, beleza. Aí ele falou assim, e agora eu preciso que você faça uma auditoria do que tá para trás. Eu falei, não tem. Cara, como não tem? Eu falei, por uma razão muito simples.
Se a pessoa fez esse processo e é a pessoa que comanda o fluxo inteiro, ele só vai fazendo alterações de trás para frente. A gente só vai ver que teve mudanças, mas eu não consigo saber o que era e o que não era. Nem eu, nem você. A gente vai ter o log das mudanças, mas não consigo saber se esse cara alterou alguma coisa para corrupção ou não. A gente só consegue ver o que está lá. Aí o que ele falou? Bota todas as travas de novo. Então, assim, e agora nós estamos no processo de sentar e desenhar isso. Mas é o que você falou. O cara chega, eu quero a holding travada. Aí você fala, não, mas e isso aqui? Você pensou? Não. Não, então peraí, então não trava tanto, porque meu filho e tem a minha nora e tem a minha esposa, né? Mas isso aqui a gente vê na prática aqui, clientes, então a gente elabora os contratos e tudo mais de compra e venda, vamos colocar ali de commodities e coisas e tal, e indústrias, né, ou tradings e tal, que a gente tem no escritório, e daí o que a gente faz? A gente deixa basicamente o cabeçalho para ele preencher. O resto muda tudo. Não, ele só pode mexer o cabeçalho. Ele só pode mexer o cabeçalho. Ponto. O cliente. Entendeu? O que é? E o cabeçalho o comprador de quem ele está vendedor. comprando, o vendedor ali, né? Se ele, dependendo da ponta que ele tá, mas é aquilo. Aí, nesse cabeçalho vem não só o nome dele, coisa e tal, de quem é o cliente e tudo mais, mas já está ali também a operação e tudo mais. Aí vem. Aí começa a velha história. Vinícius, cliente tal não aceita a multa tal. O outro não sei o que. Falou, olha, não vende ou não compra, entendeu? Esse aqui é o teu perfil. Aí vai, parece que é escrito o que mudou ou então eles pedem para liberar lá para alguém, só uma pessoa lá de dentro. Quando a gente vê, o contrato virou um Frankenstein, entendeu? Nossa. Por quê? Porque daí ele pegou no corpo do texto, mudou mais uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Não, mas só naquele contrato ali o cara não aceita que a impureza seja de 14%, tem que ser 15%, tem que ser 12%, entendeu? A umidade, nesse caso aqui, vai ser diferente. A gente já está descontando no preço. Sabe? Esses detalhezinhos que a gente tem. E o que acontece? Isso daí, no final das contas, você vai olhar lá, já não é mais o mesmo contrato. E mudou já não uma dá vírgula, mais né? Mudou uma vírgula, já era. E a mesma coisa com qualquer coisa. Se você abre, você tem uma maleabilidade maior. Tem casos, operações pequenas e coisa e tal, isso é aceitável, você tem um controle no olho, né? Agora você vai para uma operação um pouco maior, né? No olho que eu falo assim, tá o chefe olhando aqui o que o funcionário está fazendo ali, né? Ele confere o contrato, não, mudou só isso aqui, tá, beleza. Sim. Tá tranquilo. Agora, quando você joga para uma operação um pouquinho maior, já escapa do olho. Aí, quando escapou do olho, você já perde a mão, isso daí já foi. Né? Que é as vantagens e desvantagens das empresas maiores, né? Então, você vai negociar com uma empresa maior, ela é engessada, ela só pode ser assim. Uma empresa menor, você tem uma maleabilidade maior de você ajustar. Mas é os ônus e os bônus de você ser grande ou ser pequeno, né? É bem isso. Esses pequenos ajustes, tem um negócio de contrato que é assim, a pessoa faz um pequeno ajuste e depois esquece de reverter o pequeno ajuste. E fica na matriz. Cara, quando ficou na matriz, esse pequeno ajuste, né? Exatamente. Ele vai se replicar para um monte de contrato, né? A gente teve um caso, foi um caso que a gente nunca deveria... tem coisas que a gente nunca faz na Portuária. A gente comercializa grãos, a gente comercializa commodities, a margem é pequena e a alavancagem é muito grande. Então, por exemplo, a margem que eu tenho, vamos supor que eu tenho uma margem de 2%, significa que se eu tomar um prejuízo, eu tenho que vender 50 cargas para recuperar o ganho que eu tive naquilo lá. Sim. 50 vezes, se eu perder uma carga, um cara não me pagar, eu tenho que vender 50 cargas só para recuperar o que eu perdi naquela operação. 48, na verdade, né? 49 cargas. É operação de trading, né? É muito alto, os volumes são muito grandes em relação às margens. E teve um caso, no ano retrasado, de um cliente que a gente fez a venda para ele, ele falou, tá firme, não consigo assinar hoje porque eu estou viajando. Mas está fechado. Isso, obviamente, chegou para mim depois que a bomba já tinha explodido. Eu perguntei, cara, mas cadê o contrato, velho? Aí, então, tal pessoa falou que tá garantia. Eu falei, tá, e aí, você vai pagar? Não
não vou pagar. Eu falei, pois é. Então, assim, esse cara não assinou o contrato e depois de 4 dias, o preço do milho caiu R$8 por saca. E aí ele falou assim, não, eu não consigo mais assinar isso. Então, assim, quando a gente faz pequenas variações de um processo que ele é seguro, você desmonta tudo. Eu acho que foi você que me falou uma vez, Vinícius, de um negócio que você falou assim, não adianta você ter 40 senhas criptografadas se sua senha de entrada no celular tem 4 caracteres numéricos. São 999 possibilidades e acabou. E depois daquilo você abre todo o resto, né? Então, essa questão dos contratos, eu vejo que é muito nessa linha. Quando você mexe em pequenas coisas, você começa a abrir a margem para coisas muito grandes te darem problema no futuro. Né? E pô, você tem um advogado, você devia no mínimo seguir o que ele fala. Né? Eu sigo o que meus advogados falam. Se ele manda eu ficar quieto, eu não falo nada. Já teve cliente que me ligou, então eu queria negociar. Então, essa parte aqui não está comigo, né, cara? Tem que seguir. Né? Tem que seguir. Tem um especialista para resolver, né? Sim, sim. É uma dificuldade das empresas nessa questão contratual ali. Muitas vezes nós somos a ponta má do comercial, né? Sempre. Porque assim, eu falo e tenho amigos, o comercial, ele é comercial. Ele quer vender, entendeu? Depois que ele vendeu, ele fala, bate o contrato lá. E daí bate o contrato, já assinou, por que ainda não foi? Então, assim, o objetivo dele é ver a coisa fluir, né? E acho que principalmente a gente tem até uma cultura no Brasil disso, né? Que é a questão assinar, reconhecer firma e coisa e tal. O fio do bigode do Brasil já todo mundo não tem barba há 50 anos, né? Então, assim, todo mundo não, né? A gente não podemos generalizar que tem muita gente séria e muito honesta, né? Não, eu fiz um negócio contigo, tá certo, eu vou assumir. Mas no meio do caminho a gente encontra pessoas que não, eu não assinei, pronto, né? E que é um pouco diferente do que a gente vê nos mercados internacionais, né? Que você não existe reconhecimento de firma, né? Certificação digital. Não precisa. É um risco no papel aqui que você deu, ele está valendo, né? Tá. Você não pode mentir no tribunal, né? Então, esses sistemas assim são totalmente diferentes. Agora, a gente tem uma receosidade muito grande no Brasil e talvez um cuidado muito maior com isso, e até conversando com colegas de direito internacional, que eles falam o advogado brasileiro é o melhor que tem para dar segurança para um cliente. Porque o tanto que vocês tomam de pancada no Brasil, né, ninguém toma no resto do mundo. Né? No resto do mundo, se você firmar a mão de um advogado firmou a mão do outro, acabou. Ou tem acordo, não tem acordo, mas acabou aquilo ali. Findou. Né? No Brasil, você cumprimenta, espera uma semana para todo mundo analisar o contrato, para ver se está tudo certo, para isso, para aquilo. Acrescenta isso, tira aquilo. E eu vou te falar. E depois ainda leva mais uns dias para esperar que alguém assine para que esteja certo. Então, assim, são muitos pormenores que a gente já é acostumado com isso, né? A gente tem uma área dentro da Portuários que é uma área de crédito, tá? Chama Portuários Bank. A gente trabalha com crédito e tal. E a gente, inevitavelmente, para conceder crédito, eu preciso fazer uma análise de quem é o credor. Ou, aliás, quem é o tomador do dinheiro. E recentemente veio uma pessoa tomar um crédito com a gente. E a gente pediu o CPF dela. Ela passou um documento, CPF, RG, bonitinho lá e tal. E realmente o CPF dela estava limpo. Tava tudo certinho. E aí a gente foi para uma segunda análise que a gente faz, que é uma análise verificando se ele tem nos TJs, né? É assim que chama? Uhum. Nos TJs, se o cara tinha um processo. Ele tinha um processo de atropelamento de uma pessoa, e no processo que ele atropelou uma pessoa, a polícia identificou ele com outro nome, com outro RG, com outro CPF. E no resumo, no final do processo, eu não sei exatamente, mas o jurídico nosso passou, aparecia lá, ele tinha 3 CPFs e 2 RGs. O CPF que ele passou pra gente estava limpinho. E o outro? Cara, o outro CPF, meu amigo, era estelionato, era... Cara, sem imaginar. Então, assim, é uma realidade que a gente vive no Brasil,
o risco que a gente vive aqui, se você não tiver um bom advogado, isso para qualquer um que estiver ouvindo, não é jabá, é uma recomendação de quem está há 15 anos sobrevivendo ao Brasil. Se você não tiver uma equipe jurídica muito, muito, muito boa para você fazer a validação de quem é a pessoa, como que essa pessoa completa da pessoa, você vai ter problema, sim. Vai ter problema com todo mundo? Não. Mas você não precisa ter problema com todo mundo, você precisa ter um problema. No seu um problema, você vai sofrer com isso, né? E aí, agora, a gente está com os negócios, a gente já tem negócio no Paraguai desde 2017 e agora nós estamos com negócios no Uruguai. E foi muito interessante, porque a gente está levando a área de crédito para lá. E uma das pessoas que está nos assessorando, ela falou assim, não, o cheque aqui no Uruguai é um documento muito sério, você só não vai receber se a empresa realmente falir, quebrar, então você pega o documento da pessoa física e tal, porque se você pegar um cheque da pessoa física, ela perde acesso ao sistema bancário uruguaio. Então ela tem que estar muito disposta a se queimar no Uruguai para te dar um golpe. Falei, pô, bacana. Falei, tá, mas beleza. E se o cara deu um cheque e fez uma assinatura falsa? Ele falou, mas por que ele faria uma assinatura falsa? Cara, sem brincadeira. Ele perguntou isso para mim, mas por que ele assinaria falso? Eu falei, para não honrar o cheque. Ele falou, mas é estelionato? Eu falei, é estelionato. Ele falou, então? Eu falei, então o quê? O cara sumiu. Aí ele falou assim, mas acontece isso lá? No Brasil. Meu amigo. É a mesma coisa do Paraguai, né? Paraguai também é mesma assim. Paraguai. Paraguai, se você der um cheque e não tiver fundos, você pega o cheque, que o banco não te deu o dinheiro, você vai em qualquer policial na rua e vai até onde está o cidadão que te passou esse cheque e ele vai preso imediatamente, né? Pelo menos... Eu nunca presenciei esse processo acontecendo. Já me falaram desse jeito, já me falaram que você pode ir na justiça, a justiça entra em acordo com o banco, dá um prazo que acho que é 30 dias para o cara, e se não pagar, aí a coisa complica absurdamente e ele já perde o acesso ao sistema bancário. É como se todas as suas contas desaparecessem de um dia para a noite, você não consegue acessar mais nada. Nem se tiver dinheiro. Não, nada. Acabou, você não pega mais. Mas isso, eu nunca tive nenhum problema, nem no Uruguai, nem no Paraguai. Eu já vi gente quase ajoelhando pedindo para não depositar cheque para cliente meu lá no Paraguai. Não, pelo amor de Deus, te dou mais 2 cheques, te pago tanto de juro. O cara, não, então, mas tem que dar uma entrada aqui, porque senão nós vamos depositar. Não, mas por favor, não sei. Não, beleza, a gente reparcela, porque é um negócio que é sério. Então a gente que é Brasil, a gente joga o level hard aqui. Quando você vê a carga tributária no Paraguai, são 2 regimes tributários. Recentemente, ano passado, retrasado, eles colocaram um sistema de tributação lá que é muito semelhante ao Simples Nacional nosso. Esqueci como é que chama. Mas você tem 2 impostos. Você tem um imposto lá que é o IVA, que no Paraguai, se eu não estou enganado, é 11%, e o imposto de renda, que é 11% sobre o que sobra de saldo lá. Então é 9,11 ou 11,9, não lembro de cabeça. Aí eles criaram um negócio que é equivalente ao Simples, que paga, sei lá, 11, somando tudo dá 10, 11%, e você não precisa se preocupar com tomada de crédito e mais nada. O que mais tem de imposto? Acabou. Não, mas não tem. E no Uruguai? O Uruguai é a mesma coisa, só que você não tem um sistema simplificado, você paga 22% de IVA, e aí você tem 2, 3 variações, que é o tipo de negócio, que um negócio é 25% de renda, outro negócio é X% de renda, e outro negócio tem o Irago lá, que é um negócio referente ao agro. E que mais? Acabou. Chega no Brasil, você tem PIS, COFINS, ICMS, IPI, cada um deles varia de acordo com o NCM do produto. E o NCM do produto ele pode ser normal, monofásico, alíquota zero, de acordo com a vontade do governo, e ele muda. Você já multiplicou a quantidade de NCM por quantidade de impostos, por quantidade de enquadramento tributário? Cara, é bilhão de possibilidades. Não acaba, né? Então, a gente no Brasil joga no modo hard. Sim. É sempre no modo hard, né? Em tudo que você imaginar, né? Eu falo que a grande vantagem disso é que... aí a gente restringe o mercado só para nós, né? Os estrangeiros não vão vir aqui apostar. Tanto é que é raro, né? São raras as exceções que o cara vem apostar só em grandes negócios, né? Negócio médio, não vem uma empresa internacional para o Brasil apostar nesse mercado e nesse jogo tributário nosso, né? Não vem. Porque mesmo você pagando tudo certo, você ainda pode estar errado. Pode. Entendeu? Pode. A gente tem um caso em Mato Grosso, que talvez você conheça, de uma cooperativa que foi autuada pela Cefaz. Os caras travaram tudo, travou o CND, a cooperativa quebrou. E 10 anos depois,
veio o julgamento de que realmente o fiscal da Cefaz estava errado. 10 anos depois, 8 anos depois. Não é... velho, foi mal, estava errado. Mas eu quebrei. Puxa, que azar, hein, cara? Não, é isso, né? Então, assim, jogar Brasil é jogar o modo hard, é você entender que existe todo tipo de... O poder do Estado é muito grande. Então, eu acho que esse é um outro ponto, Vinícius, para as pessoas entenderem também o poder da própria holding. A estruturação da holding, ela permite, né, quando você separa braços operacionais de braços patrimoniais, de braços de investimento internacional, uso eventualmente de offshore, você consegue criar proteção total, como você sempre me falou, não existe, é um sonho, mas você consegue criar muros, né, barragens que te dá tempo hábil de reagir ao negócio e não entrar em um colapso total. Você cria contenções, né? Contenções, né? Então, por exemplo, você lembra ano passado daquela enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Os muros de contenção de Porto Alegre, né? Que não foram fechados lá. Eu não sabia dessa, não. O sistema estava estragado. Existe há 40 anos aquele sistema, ou mais, não lembro a data. Eu não sabia Mas disso, aquilo ali, ele consegue segurar a água se ela subisse até determinada faixa. E a água estava dentro dessa faixa, mas não estava sendo utilizada. É a mesma coisa uma holding. Você criou, mas se você não está utilizando ela da forma correta, você flui tudo para dentro do mesmo... O problema entra da mesma forma. Agora, é um problema muito grande. Subiu além daquilo ali, vai entrar água, entendeu? Então, assim, você tem contenções. Você não tem uma coisa assim, eu estou 100% blindado aqui, né? Até porque mesmo a maior blindagem do mundo, ela não é a prova de qualquer tipo de bala, né? De arma. Né? Então, assim, os bunkers lá da Suíça tem armas que penetram 20 metros abaixo da terra para só explodir lá embaixo. Então, nada é assim. Você viu aquela arma que é um bastão de tungstênio, acho que é? Não vi. Cara, eu vi um material esses dias aí recente lá. Os caras conseguem... Ele tem o mesmo efeito de uma bomba atômica, só que ele não deixa radiação, cara. Depois esqueci qual é o nome lá. Cajado de não sei o que lá que o pessoal chama. Agora... É uma arma de tungstênio, cara. O negócio é bizarro, velho. É como se fosse um poste. E quando ele cai, ele faz o efeito da explosão lá, tá? Só que não deixa radiação. Então, tipo assim, a galera olha, como é que esse troço explodiu do nada? Né? Mas não tem nada. Não consegue encontrar nada. Isso aí é uma coisa muito... Então pega um bunker. Vai pegar o bunker. Fica no... Mas assim, dizer que o bunker não é uma proteção? Ele é uma proteção, né, para determinados fins. Então assim, tudo é uma questão de proteção. Agora, você vai até determinado ponto, né? Então, é a mesma coisa que eu falei, essa história. Um familiar ia ser político, ele estava precisando, querendo blindar o patrimônio. Se ele for lá e roubar tudo, ele não vai ser condenado? Não é essa a questão, né? Mas hoje a gente vive no Brasil, a gente vê excessos muitas vezes de órgãos fiscalizadores, do Ministério Público e coisa e tal, que primeiro bloqueia-se o patrimônio para dali 10 anos o cara provar se ele é culpado ou inocente. Mas o patrimônio, às vezes, ele está com 5, 10, 15, 50 milhões bloqueado, né? Então, assim, então bloqueie minhas cotas, mas o patrimônio que é gerido pela empresa não vai estar bloqueado. Isso é muito bom. Entendeu? Então, assim, precisa de uma proteção a mais, vamos para uma SA, ou precisamos de uma estrutura mais complexa. Então, você tem uma empresa de participações, uma operacional, uma patrimonial, outro negócio está ali do lado ou está em cima. Aí você tem que ver qual que é a estrutura que você vai formar, mas... Essa questão, você vai organizando de acordo com o caso, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Eu tenho uma SA. Eu sempre tive essa dúvida. A SA, ela é realmente anônima? Não. Porque se você entrar na junta, eu acho que você consegue descobrir quem são sócios, né? Simples assim, né? Simples. Não existe mais. Não. Antigamente você tinha as ações ao portador, né? Mas isso já não existe Não vou saber o tempo, mas... Você vai ter as atas das reuniões de redistribuição de cotas, isso aí já muda completamente. Você vai ter o quadro societário registrado na junta comercial, né? Então, assim, a única coisa
Mesmo o mercado balcão das bolsas de valores, você tem acesso a quem é sócio, né? Quem é acionista. Consegue né? achar? Sim, se você pedir lá quem... Você tem ações da Petrobras. Quero saber todos os sócios. Vai uma lista de 200 mil pessoas. Vai te mandar, entendeu? Mas se mandar lá, fala assim, manda para a própria B3, ela tem todo esse controle para os órgãos lá, como que é o nome? A CVM. E tem mais um que é a CBLC, né? A Câmara lá, como que é o nome? De liquidação e custódia. É CBLC, né? Alguma coisa assim. Mas ela tem todos os nomes de todos os sócios do dia e de quando comprou, quando vendeu, né? Então tem toda a informação do teu CPF. Então, vou esconder meu patrimônio e deixar aqui na bolsa. Se a Receita pedir, tal, ela vai cruzar os dados e vai achar. Parece que mais fácil ainda, né? E se você tiver uma ação contra você, alguém pedir, vai achar. Nós já tivemos um cliente aqui no escritório que penhorou, através do Sisbajude, as ações dele junto de uma corretora de valores. Olha só, entendeu? Interessante. E o pior, liquidou. Não ficou penhorada as ações, liquidou e ficou penhorado em dinheiro. Levou 8 anos para a gente liberar o valor. Nossa. Entendeu? Então, assim, as ações triplicaram de preço, mesmo que não subiram tanto, mas ele estava bem posicionado. Ou seja, era mais seguro se ele tivesse uma hold, a hold investido em ações, do que ele comprar direto as ações. Mas aí vem questão fiscal também e tal, né? Foi a única vez que eu vi o Sisbajude ali, na época não era nem isso, era a Bacen Jude, pegou ações, entendeu? Nunca mais vi isso acontecer. Não sei se tinha algum botão mágico lá que o juiz acionou, e era uma execução fiscal, inclusive, né? Olha só que... No município, mas pegou. Então, assim, você não tem uma proteção full, completa de tudo, né? Não. Mas você tem que ter níveis de proteção, né? Então, uma blindagem de um carro, você tem nível 3A, que chama, se não me engano. Mas, isso daqui me protege de uma mina terrestre? Não. Entendeu? Mas tiro de tanque de guerra? Não. Entendeu? Mas ela protege de tiros de fuzil até, para quem está numa cidade mais violenta e tudo mais. Então, assim, você tem níveis de proteção, mas ela não é 100% a prova de qualquer ataque, né? Então, é a mesma coisa, a ideia é a mesma, né? Isso a gente está falando de uma blindagem para quem está nesse tipo de preocupação. Agora, não, eu quero manter minha família unida porque eu tenho um filho que é muito bom para administrar e tenho 3 que são gastadores de dinheiro. Tá. Entendeu? Vamos falar que só são bons vivants, né? Então, e eu acho que esses 3 aqui eu preciso dar uma freada neles e coisa e tal. Tem como impedir que eles vendam? Não. Mas tem como ficar desinteressante para eles venderem? Tem. Entendeu? Então você cria regras, assume essas regras, coloca dentro de um acordo de sócios, dentro do contrato social, estatuto da companhia e tudo mais. Você cria regras e lá no futuro... A decisão fica de cada um. A decisão é deles, mas que é ruim, entendeu? A não ser que todos os outros concordem. Aí você também... As regras podem ser quebradas, né? Se na falta do patriarca, vamos dizer assim, a regra pode ser quebrada? Pode, se todos concordarem. Mas a chance disso acontecer é menor? É menor. Né? Talvez num próximo estágio a empresa tenha que se tornar uma SA e tenha que integrar o mercado aberto, porque ela pulverizou tanto que aquilo ali já virou uma baderna, né? Sim. Então, assim... Mas aí deixa que essa... Aí o patriarca fez um trabalho muito bom se isso aconteceu. Opa. Porque ele chegou num nível altamente de pulverização. Então, chegou na 3ª, 4ª, 5ª geração, né? Então, a gente olha para isso e a gente acha que isso está muito distante, mas são empresas que principalmente próximo do agro, a gente vê o dia inteiro. É Cargill, é John Deere, ADM, Luiz Dreyfus, são empresas que estão em grupos familiares até hoje, né? Sim. A história da John Deere, que acho que é bacana demais, porque em 1850 eles tinham... foi fundada, né?
E até 2000 agora, acho que 10 anos atrás, apenas num intervalo de 10 anos que não era um familiar que havia tocado, que era o presidente do conselho. Então, assim, você vê que estava na mão de família acho que até 2014, para daí ter alguém que seja de fora exclusivamente profissional. Essa pessoa que estava lá não era profissional? Era, mas era linkado à família. Acho que era um cunhado ainda, inclusive. A Gerdau é assim, né? O sobrinho do cara que assumiu, né? A Gerdau no Brasil. O Jorge, né? A WEG, entendeu? Então são empresas no Brasil que ainda são um pouco mais recentes, mas que seguem para o mesmo rumo. O Itaú é um excelente exemplo disso, entendeu? Patrimônio bilionário, falando em dólar, né? E que segue já a segunda, terceira geração perfeitamente, entendeu? Unificando famílias, né? Inclusive, quando unificou com o Unibanco lá e tudo mais. Mas você vê que é uma estrutura muito bem montada lá no passado que conseguiu se perpetuar. Você acha que no meio dessas famílias não tem gente que não quer trabalhar, que não é preparado para trabalhar, ou que para assumir uma responsabilidade? Logicamente que tem, né? E então, está errado? Não está errado. Só cuida das suas coisas ali e deixa que aqui... Se o acordo é voluntário, nunca é errado, né? Entendeu? Então, assim, mas é uma decisão que começou isso lá atrás, com toda certeza, através de acordo de sócios, diretrizes, cultura, né? Que daí você carrega lá para frente, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui de um outro assunto que você traz bastante aí, até nos seus vídeos e tudo mais, que é essa internacionalização de capitais. A gente começou a falar um pouquinho, você falou. Eu sei que você está bastante ligado aí, mas com Uruguai e Paraguai, mas com toda certeza você tem esse domínio e essas ideias que elas linkam muito até mesmo com essa questão de holdings, né? Das offshores, dos trustees. Sim. Né? Como que é como que você traz isso para o mercado real brasileiro, assim, para os teus clientes, para quais operações você já fez nisso que funcionam, que você vê que é bacana e quais as vantagens, principalmente? Quando as pessoas começam a investir e armazenar capital, algumas delas, em algum momento da vida, elas olham e falam assim, como é que é esse negócio aí de dólar? Em algum momento a pessoa vai falar isso. Como é que é esse negócio de ouro? Como é que funciona essa parada? Que é o momento em que elas estão percebendo que a moeda real, que é onde elas investem, é uma forma de investir, CDI e tal, mas que existem outras formas, como imóveis, outras coisas dentro do Brasil, mas o cara quer enxergar um pouco para fora. E isso acontece muito mais forte quando você tem eventos como que aconteceram no ano passado, e aconteceu também em 2014, 2015, que você observa o dólar ganhando 30% de valorização no ano. O cara fala, pô, mas eu tive um CDI que me pagou 15% de valorização desse ano, menos imposto de renda dá 12%. Pô, o dólar, se você não investiu nada, deu 30%, mas como é que é essa parada aí? Então, quando acontecem esses momentos de pico do dólar, mais gente começa a aparecer. No final das contas, você internalizar seu patrimônio, o que significa, né? Você ter todo o seu investimento em reais, né? Vamos lá, eu não quero colocar todos os meus ovos dentro da mesma cesta. Então eu coloco todos os meus ovos em cestas separadas, mas dentro de um mesmo armário. Se cair o armário, cai tudo. Então o conceito de internacionalização é o seguinte, coloque em cestas diferentes, dentro daquilo que a equipe que vai te assessorar, né? Pode ser o meu time, né? Pode ser outra pessoa. Quando você vai investir em internacional, você coloca isso em cestas diferentes, em armários diferentes, em casas diferentes, em países diferentes. Você pode ter um risco de colapso do dólar? Pode. Você pode ter um risco de colapso do Brasil. Colapso, eu digo assim, perder 50% do valor de poder de compra. Porque no final das contas, tudo que a gente está falando, quando a gente trata de investimento, é poder de compra. Se eu mandei $1 milhão para os Estados Unidos no ano passado, e agora esse $1 milhão continua sendo $1 milhão, mas antes ele me custou a R$5, por exemplo, 5 milhões de reais, e agora ele vale R$6 milhões, opa, eu tenho R$6 milhões de poder de compra, que é muito mais do que eu tinha ano passado. Então, quando a gente está sempre discutindo o poder de compra, qual que é o papel do investidor, do gestor, do capital próprio dele?
Entender como é que ele amplia o poder de compra dele, lutando contra algumas aversões, como, por exemplo, a inflação, como, por exemplo, problemas que podem afetar, como a Argentina teve, só que agora positivo, né? Valorizou o peso. Ele tem que entender que o mundo inteiro está toda hora... Sim, então, se o jogo dele é ampliar a capacidade de compra, ele começa naturalmente a olhar outras coisas fora do real. Sim. O que são... Vamos lá, vamos pegar pontos específicos. O que é uma offshore? É uma empresa fora do seu domicílio fiscal. Poxa, Aurélio, mas eu sou domiciliado fiscal lá no Uruguai. E eu tenho uma empresa no Uruguai. Ela é uma offshore? Não é, porque se você é residente fiscal no Uruguai, você tem uma empresa no Uruguai, ela é uma empresa normal. Agora, se você tem um residente fiscal no Brasil e você tem uma empresa no Uruguai, ela é uma offshore. Está no Paraguai, é offshore. Está nos Estados Unidos, lá em Delaware, é uma offshore. Tá, agora tem um... Esqueci o nome do outro estado lá, que tá todo mundo montando empresa lá também. Era Delaware, né? Antes era Delaware, né? As LLC de Delaware. E que funciona muito bem. Tá? Só que o que é importante? Quando você vai fazer um cenário, as pessoas... Eu aprendi isso com uma pessoa que trabalhava comigo na época que eu era da Bolsa. Né? Eu era operador de Bolsa. Ele falava o seguinte, a tua estratégia de entrada ela é muito importante, mas a tua estratégia mais importante é a de saída. Então isso vale para tudo na vida. Quando você cria uma offshore, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito rápido de criar. Cara, em 2 semanas, 1 mês, você está com ela pronta, com a conta bancária aberta para rodar. Tenta fechar. Amigo, é trabalho. É trabalho pesado. Você vai ficar anos para fechar, porque simplesmente o governo, depois que ele pegou a boquinha, ele está te cobrando todo mês ou todo ano uma taxa, ele não quer fechar aquele negócio. Abre em BVI das Virgens Britânicas. Pô, tá funcionando lá, você consegue domicílio, você consegue por BVI em alguns países, em bancos formais mesmo. Né? E aí tem um outro conceito que é de paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Né? É um lugar onde você tem empresas, onde a maior parte do mundo não entende aquele lugar como um país transparente. Mas todo país grande tem o seu próprio paraíso fiscal. Sim. Então, se você quer entrar na Itália, você vai por onde? Você escolhe, tipo... San Marino, Mônaco, você consegue. Porque a Itália considera, por exemplo, esses países, estou dando só um exemplo, esses países como firme. Se você tem Ilhas Virgens Britânicas, você consegue entrar no domínio do Reino Unido. Você tem Bahamas, né? Bahamas eu acho que é Estados Unidos. Então, quando você tem... Caimã também. Caimã, Estados Unidos também. Eu não lembro de cabeça. O time técnico lá sabe tudo isso. Mas é o seguinte... Quando você olha o paraíso fiscal, do ponto de vista, fala, paraíso fiscal. A pergunta é outra. Em qual país você quer levar teu patrimônio? Você quer levar para o Reino Unido? Vai por aqui. Você quer levar para os Estados Unidos? Vai por aqui. Quer levar para a Europa? Vai por aqui. Então você tem diversas soluções para você levar o teu patrimônio, regularizar ele e levar para outro país. Então o que é uma offshore? Uma empresa fora do seu domicílio fiscal, que ela pode ou não estar em um paraíso fiscal. A offshore ela vai ter um baque no Brasil agora, se o objetivo for... gigantesco depois da Red Lei de 2023, né? Mas agora, principalmente com a reforma tributária, né? Porque agora não vai... Se o teu domicílio fiscal não for lá, né? Que daí não é uma offshore, como você explicou, você vai ser tributado da mesma forma no Brasil, né? Então, no caso de uma herança e tal, não, vou deixar lá porque daí eu transfiro minha herança por lá. Não, se você tem domicílio só no Brasil e não tem lá, você não vai passar... Você não vai ter direito a isso, né? Então, você vai ter que montar realmente uma operação lá e a subsidiária vai ser no Brasil, se o teu objetivo for sucessório, né? Sim. Entendeu? E até mesmo... Agora, outra vantagem dos paraísos fiscais é imposto de renda, né? 0 ou menos que 10% já é considerado paraíso fiscal, né? Tem alguns países que eles têm tributações específicas para fomentar negócios, né? Então, por exemplo, Ou para ter o dinheiro aplicado mesmo, né? Ter o dinheiro aplicado. No Paraguai e no Uruguai eles têm uma regra muito interessante, que é o seguinte: se você não tem tributação sobre a sua empresa em determinados setores, por exemplo, tecnologia no Uruguai e tal, tem coisas assim, benefícios tributários. Mas depois que o imposto está dentro da sua empresa, vamos supor que você não tem os benefícios de isenção. É uma empresa normal, mas já é uma carga menor e mais fácil de calcular do que no Brasil. Se você, em 3 anos, não tirar o lucro e passar para a sua pessoa física, você toma um imposto natural em cima dele, porque aquele lucro está lá acumulado. O meu entendimento é que a primeira coisa que vai ser feita no Brasil é imposto sobre dividendos.
Se aprovar isso aí, o que vai acontecer naturalmente? E qual que é Você sabe que a CSLL foi criada justamente para substituir dividendos lá no passado, né? Sim. Então, o conjunto imposto de renda adicional e CSLL, ele foi criado no passado para não ter imposto de dividendos. Só que todo mundo esqueceu. E agora a gente fala o quê? O governo está falando o quê? Não, tem que tributar dividendos. Peraí, mas vai reduzir imposto de renda e CSLL? Não, vai ter a mais. Então vai tributar dividendos. Eu entendo que vai tributar dividendos, eu acho que o Congresso e o Senado vão aprovar isso com muita tranquilidade. Posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que vão aprovar. Porque o Estado sempre cria mais força para ele mesmo, e quanto mais imposto, melhor. E depois, o que vai acontecer naturalmente quando tiver imposto de dividendos? As empresas vão fazer o quê? Elas vão concentrar capital dentro dela para não pagar. Ela vai fazer o quê? Distribuir até 50 mil, que eu acho que é a regra. Até 50 mil, o restante mantém aqui dentro. E o processo natural que vai acontecer com o Brasil é que vai se criar depois uma nova regra que dividendo não distribuído vai tomar tributação também. Eu acho que isso já existe no Uruguai. Uma espécie de lucro acumulado, patrimônio acumulado. E depois vai ter naturalmente o imposto sobre dinheiro nas contas, né? No Uruguai, o pessoal tem um truquezinho para você não tomar o imposto sobre a conta no final do ano, né? Então eles vão lá, eles fazem um tipo especial de operação, vira do dia 23 de dezembro, investido isso num título específico lá. Quando chega em janeiro, volta o dinheiro para a conta e não teve tributação porque estava investido, não estava na conta. Então, para tudo tem saída, né? Só que nesse investimento, isso aí você vai gastar mais ou menos aí 0,5% de taxa de corretagem. Então, o cara que fez essa operação já vai levar o dele. Então, no final das contas, a indústria acha jeito de resolver. Falando especificamente agora de como as tributações acontecem em offshore, tem países realmente igual você falou, que é zero. Mas você paga uma taxa para manter a empresa lá. Então, eu não sei como é que são os valores agora de cabeça, porque cada país é um valor. Sim. Mas Ilha Virgem Britânica, por exemplo, você paga um valor para manter a empresa lá. Tenta fechar. Entendeu? Depois você abrir, meu amigo, é casamento. Assim. Casamento, a moda antiga, você não separa mais. Não, é muito complicado. Tem países que também tem prazo, né? Você não abre e fecha a hora que quer, né? Para você ter o benefício, você tem que manter ela. Já é meio que acordado isso também, né? Isso eu não vou saber te falar. Eu sei que tem países que tem prazo do benefício fiscal, por exemplo. Portugal não tem mais, um benefício fiscal de 10 anos de isenção de imposto de renda extraterritorial, ou seja, do que você ganhasse fora, se você pegasse o seu Golden Visa lá por meio de investimento em imóvel. Era 10 anos mais um. Né? O Uruguai tem isso, 10 anos mais um, se você mudar a residência fiscal para lá e fizer investimento X em determinadas áreas. Mas esse prazo para fechar, eu te confesso que eu desconheço. Mas pode ser que tenha. Eu não duvido nada, não. É bem provável. E o que o pessoal tem feito mais? Porque eu falo que, na minha concepção, o Brasil ele vai ser isso que nós conhecemos aqui daqui 10, daqui 20, daqui 30, daqui 50 anos. Tá? Eu nunca acredito que a gente vai ser tão ruim quanto uma Venezuela, um país assim, que caiu nessa questão, aí, principalmente os governos de esquerda, essas coisas assim, vamos dizer. Mas também a gente nunca vai ser bom quanto um Canadá, uma Noruega e etc. e tal. A gente vai sempre caminhar nessa nossa síndrome do vira-lata bonitinho, sabe? Então, vai ser um país bom, o país do futuro sempre, né? Sempre vai ser mais bonito, sempre vai ser mais seguro e coisa e tal. E a gente vai sempre se acostumar com isso, né? Por outro lado, países como o Brasil, o Brasil, ele historicamente é um país, por outro lado, muito seguro. No seguinte sentido, nós não participamos de uma guerra mundial de forma direta. Nós não temos um ataque direto nas nossas instituições dessa forma. Você imagina, você está na Europa, está na Ucrânia, mas para a guerra pular para mais algum lado ali, é muito próximo, né? Então, você tem algumas barreiras que o Brasil também tem de segurança que no final das contas, elas também são positivas, não só negativas, né? Agora, é muito mais essa questão de vários armários, né? Tirar de várias casas e tudo mais.
O que você vê mais as pessoas fazendo? É transferindo realmente patrimônio para fora ou não? É mais uma questão de uma alternativa a mais de investimento? O que é a percepção que você vê, assim, da pessoa que procura vocês? Eu só queria falar um negócio antes, que essa visão de que o Brasil ele não entra em guerra, que ele é um negócio... A gente tem essa proteção, ela é um fato. Mas aí eu faço uma pergunta. Mortes percentuais pela população total. O que morreu mais no último ano? Os ucranianos ou os brasileiros? Sim. Mas assim, olha... A gente tem uma guerra interna que está acontecendo, a gente tem roubo, a gente tem desvio de verba, a gente tem uma pá de coisa aqui que é muito pior que uma guerra e a gente acostumou a falar que tá beleza, é isso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque boa parte das pessoas, elas vão sendo cozidas ao longo do tempo. Quando ela percebe, ela já foi cozida. O que você pode fazer para você evitar esse tipo de coisa? Uma das coisas é simplesmente abrir uma conta lá fora e investir. Simples assim. Eu abro a conta, não vou falar nome de operações, mas assim, a gente tem um time para abrir conta, a gente tem outras empresas, várias, você digita aí, conta no exterior. Você vai ver que você confia, você abre, né? Mas então, o primeiro passo é você mandar o dinheiro para fora. Aurélio, mas e se o dólar cair? Aí você vai ter que pensar no teu nível de gestão de risco, vai ter que ter um acompanhamento profissional. Sim. Se você não quer esse tipo de variação cambial, fica em Brasil, né? Mas o que as pessoas estão fazendo? 90% das pessoas abrem uma conta lá fora, manda o dinheiro e beleza. Simples. Né? Investe em alguma coisa. Qual que é o problema que isso vai gerar? Boa parte dessas pessoas não estão declarando imposto de renda sobre esses ganhos de capital. Ah, mas é pouquinho, tudo bem. Só que pouquinho, em 5 anos, multiplicado por multa e Selic corrigindo, vai tomar até o que você tem de patrimônio. Então, você abrir simplesmente, mandar o dinheiro lá para fora. Comprei... Por exemplo, hoje, se você comprar o título público brasileiro, eu acho que é NTNB 2050 lá, pelos Estados Unidos, você compra esse mesmo título com dólar mais 7,5%. Que a gente tem aqui inflação mais 8, deve estar, não lembro. Faz tempo que eu não compro NTNB no Brasil. Lá você compra 7,5 mais dólar. Pô, é bom dólar mais 7,5? Dependendo, né, considerando que o Brasil vai ser difícil dele quebrar, se essa é uma premissa, é um investimento muito bom. Mas o dólar pode cair. Qual que é o teu poder? Então, onde é que vai estar pendurado a tua indexação? Né? Então, o que as pessoas têm feito é simplesmente abre uma conta lá, e existem várias corretoras trabalhando com isso, e a pessoa investe comprando qualquer título lá. Eu já vi muita gente investindo em títulos que são ruins, investindo em fundo de investimento que o cara acorda do dia para a noite, tem 50% a menos de patrimônio. Ele fala assim, mas com quem que eu reclamo? Eu falei, cara, é com você mesmo, velho. Porque você devia ter procurado alguém para te assessorar. Quando chega assim, cara, eu investi nesse negócio. Quem te mandou recomendar isso aí? Não, mas estava rendendo bem. Eu falei, né? Então, as pessoas, tem muita gente indo direto, não conhecendo o mercado. Importante o negócio. Não é porque você tem assessoria de um especialista que você não vai errar. O especialista não tem função nenhuma de te falar onde investir. Ele tem a função de te ajudar a entender quais são os riscos de cada investimento. E você vai decidir. Né? Então, e se o especialista está te mandando investir em alguma coisa, eu te sugiro que caia fora, porque ele está pensando no bolso da comissão que ele vai receber. Sim. Né? Nosso trabalho deveria ser orientar a pessoa para ela ter entendimento. Então, o que boa parte das pessoas de classe média está fazendo hoje no Brasil, que a gente atende, elas estão comprando títulos lá fora pela pessoa física. O que outras pessoas estão fazendo? Buscando formas de saída fiscal do Brasil. Então, como é que você faz? Você faz a saída fiscal, você vai morar fiscalmente em outro país, que pode ser Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, onde você quiser, ou você simplesmente não oferece domicílio fiscal, você informa o Brasil saída fiscal em ano definitivo, e você vai para outro lugar para não pagar mais impostos no Brasil. Isso é vantagem em algumas áreas quando você vai prestar serviço do outro país para o Brasil. Aí tem que ter todo um controle aqui para você não ter problemas de recolhimento de CID e RRF durante a transferência para lá. Cara, é uma complexidade absurda, mas dá. E você tem que abdicar do domicílio fiscal brasileiro. Tem que abdicar do domicílio fiscal. E algumas pessoas falam, eu vou falar uma coisa muito errada que nenhuma pessoa deveria fazer. Então fica aqui uma dica. Então fala assim, não faça. É uma dica, não faça. É uma coisa que eu falo para as pessoas, não façam isso. Né? Tem muita gente que de forma errada faz o quê? Tira o domicílio fiscal do Brasil, sai daqui pelo passaporte e volta para o Brasil, né, sem informar que voltou para o Brasil. Então,
de uma maneira muito errada, indevida, você está fazendo o quê? Falando para o Brasil que você está fora do Brasil e você está aqui no Brasil. Isso não é correto. O que é correto? Se você voltou para o Brasil, você informou que é o Brasil. Porque senão o Brasil não vai ter como saber que você vai estar aqui dentro, não vai ter como tributar. Porque se você passar mais de 180 dias dentro do Brasil, você vai ser tributado. Então o que essas pessoas ruins fazem? Elas saem do Brasil com o passaporte, por exemplo, para o Uruguai, para o Paraguai, desce lá em Assunção, desce na Argentina, em Buenos Aires, beleza, e volta para o Brasil ou vai para algum outro país e volta de carro para o Brasil. E quando o Brasil olha, fala onde é que essa pessoa estava, né? Ah, ele está lá fora, mas ele estava aqui só para não pagar imposto, o que é muito errado, tem que pagar imposto. A gente tem feito residência, a gente montou um escopo de fazer residência uruguaia. Tem várias empresas fazendo isso. Se você digitar, você também vai achar um monte de gente. E as pessoas buscam a residência uruguaia para resolver esse tipo de problema, né? E tem gente que é mais safo ainda, que ele coloca a conta de luz no nome da esposa, não sei o quê, e ele tira a residência, sai a residência fiscalmente do Brasil. Então ele resolve uma par de problemas que ele teria no Brasil, de declarações, inclusive, fazendo isso. Mas não é o jeito certo, não é o jeito certo. Se você for para o Uruguai, que você permaneça no Uruguai como residente fiscal. Não recomendo que as pessoas façam isso. Não. A gente sabe que tem o jeito... O jeitinho brasileiro funciona até no exterior, né? Funciona. Mas assim, o que eu vejo, o movimento que está acontecendo são duas preocupações. Fugir de imposto e proteger o patrimônio contra inflação. A gente vê o Banco Central queimando, assim, como se fosse lenha na fogueira, queimando as reservas cambiais para segurar o dólar baixo. Agora deu uma parada, mas ele queimou 7%, se eu não estou enganado, em janeiro, fevereiro, 7% da reserva cambial. Imagina você pega todo o seu patrimônio e você queima em 2 meses. Cara, sim, é arriscado, é um sinal de alerta. Então as pessoas têm buscado isso. Vale a pena montar offshore? Vale em determinadas circunstâncias, tem que fazer dupla camada. O modelo antigo de offshore simples, que empresas controladas no Brasil, não funciona mais, porque a tributação vai cair. Para você fazer transferência internacional, se você não tiver dupla camada, não dá certo. Camada direta. Não dá. Você tem que ter 2 camadas. Uma que controla a outra, até controlar essa. Porque você vai fazer transição de cotas e não mais transição do bem que está dentro, da cota da cota. Sim. Então, o governo criou novas regras? Criou, mas nós vamos criar novas regras em cima dos buracos que alguém deixou na Constituição, proposital ou inconscientemente, para proteger, né? Eu vejo que assim, é o Tom e Jerry, né? É literalmente o Tom e Jerry, né? Todo dia um sai para caçar e o outro sai para fugir, né? E eles... É a brincadeira de sempre. Uma hora um se dá um pouco mal, outra hora o outro. E no Brasil a gente vive assim, né? O leão correndo atrás de nós e nós tentando escapar dele. Eu queria fazer um parênteses, que eu estou entendendo que os produtores rurais vão ser extremamente afetados nessas coisas novas da reforma tributária. Sim. E a maior parte dos produtores rurais que operam no formato de produção de pessoa jurídica, eles têm toneladas de dinheiro para ser restituídos para as contas correntes deles. Como é que eu sei isso? Porque é isso que a gente faz. Com as mudanças que vão acontecer, que começam em 2026, o que está sendo discutido lá, isso é bastidor que chega para a gente. O governo quer travar essas restituições. Então, quem fez até 2026, fez. Quem não fez, vai perder o dinheiro para trás. Quer dizer, isso vai passar? Eu não sei, mas para mim tem uma chance muito grande de ser aprovado. Então, essa é uma recomendação. Se você está no lucro real, se você é um produtor que opera dentro da pessoa jurídica, procura urgentemente um consultor tributário. Não precisa ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. Chama esse cara e fala o seguinte: me faz uma revisão de tributos e vê o que eu já posso planejar e incluir agora nas minhas EFDs, no meu SPER, para eu não perder depois. Aurélio, mas isso não pode acontecer. Pode e já aconteceu. Sim. Quando foi criado o E-Social, tinha uma normativa que era o seguinte, era aberta. Não, pode compensar, não pode. De repente o STJ falou, a partir de hoje, quem tem, quem não tem, não tem. Mas o que eu faço com o resto? Meu amigo, você se vira. Se você não paga imposto, você guarda isso aí de presente e dá para o teu filho um papel. Não pode mais usar o crédito. Então, o governo faz esse tipo de coisa e é do dia para a noite. Sim, e isso é normal. Já aconteceu. É normal. N vezes. É fato, os caras mudam a regra do jogo, né? Todo dia, né? Uhum. Então, não é surpresa para ninguém. Se você é um produtor rural,
e opera na pessoa jurídica, você tem 99% de ter dinheiro que pode voltar para sua conta corrente e o teu tributarista vai fazer isso de forma administrativa, sem um pingo de entrada no judicial. Mas precisa correr, porque em 2026 fecha a janela. A nossa região ela é marcada aqui principalmente por Muita pessoa física, Muita né? pessoa física. Que hoje, que é outro problema, né? Que hoje ela tem uma contabilidade, vamos dizer assim, tranquila, e vai passar a ter aproveitamento de crédito, não sei o que lá e tudo mais, que vai virar uma salada de frutas, né? Vai ser bastante complicado. E a PJ já vem dessa forma. Eu te falo, Aurélio, assim, bem sincero, eu acho que o Brasil, do jeito que eu falei que a gente a gente vai continuar sendo essa baderna e a coisa vai sobrevivendo exclusivamente. Eu acho que, para mim, essa reforma tributária ainda ela vai virar a mesma colcha de retalhos que existe hoje. Ela vai, entendeu? Ela já é, mas numa alíquota muito maior. Mas até mesmo essa questão da alíquota. Eu acho que muitas entidades e até o setor produtivo, eles ainda não se tocaram do quanto que isso vai impactar, na minha opinião, né? E vai chegar lá na frente quando, no menor sinal de crise, isso vai soar um alarme tão grande e vai dar que vai ser visto, que vai voltar a mesma questão que já existe hoje. Benefício fiscal para cá, redução da alíquota zero para lá. Mas agora tem que mexer na Constituição. A única diferença é essa. No lugar de ter lei complementar, nós vamos ter que jogar isso tudo através de emenda constitucional. Mas vai chegar num ponto que não dá. O setor produtivo, ou a gente não vai mais exportar nada, você não vai mais ter benefício nenhum de você produzir as coisas no interior do país, você vai levar sempre próximo dos centros consumidores. Entendeu? O que uma empresa de massas, por exemplo, vai produzir perto de onde está o trigo? Por quê? Não, leva o trigo lá do lado de São Paulo e produz lá. Entendeu? No mercado consumidor. No mercado consumidor. Por quê? Porque ele não tem benefício fiscal nenhum de produzir mais longe. Ele não tem um incentivo. O Estado lá, que ele poderia estar lá, não vai dar. Os incentivos vão ser todos... como que fala? Subvencionados. Né? Você tem que ser ou um imóvel que está te dando, ou então em dinheiro. Cara, não faz sentido um município como hoje... Não, eu consigo te abonar a parte civil do ISS. Ele não vai poder. Né? Então, assim, você vai limitar tanto que... Qual que é o incentivo que uma montadora de veículos vai ir para a Bahia? Vai para Goiás? Né? Mato Grosso ainda não tem, mas... Zero. O cara vai para onde é mais fácil. Onde que é mais fácil? Vamos produzir aqui em São Paulo. Entendeu? Inclusive porque a infraestrutura é mais fácil, a logística... Porto, entendeu? Tudo é mais fácil. Entendeu? Então, assim, por que você vai para Camaçari lá? Entendeu? Não, fica aqui, fácil. A diretoria mora onde? Em São Paulo. Mora em São Paulo, mora no mundo. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, por que você vai vir para Cuiabá? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, a ideia, ela não é ruim. Vamos criar uma alíquota única, não sei o que e tal. A gente está num país constitucional, com... Em tese, né? Não, o país é constitucional. Constitucional, não. A gente está num país continental. Tá. Né? A gente está num país continental. E o que isso significa? Cara, a região amazônica não tem nada a ver com o sertão nordestino. São realidades 100% distintas. Não tem a ver com a produtividade agrícola mato-grossense, que não tem a ver com as cidades da costa litorânea. São realidades totalmente distintas no qual você está querendo imputar um mesmo sistema tributário, né, que não vai funcionar no Brasil inteiro de forma igualitária. Ou então você abandona o interior do Brasil. Entendeu? Eu nunca tinha pensado nessa ótica. E tem outra coisa que você vai matar o sistema federativo, né? Nós podemos abandonar a República Federativa do Brasil. Não. Que força existe? Entendeu? Você vai centralizar tudo em Brasília. Você vai centralizar tudo em Brasília. Então, assim, você mata o sistema federativo
né? E é uma intenção do legislador. O legislador é nossos deputados e senadores, mas é uma realidade que isso foi discutida realmente com o povo. É bom ter só um IVA, só um imposto, só dois, que no Brasil já não virou só um IVA, né? Mas assim, então eu vejo que vai chegar num ponto que essas realidades regionais vão ser colocadas na mesa, tanto regionais quanto por classes, né? Que não vai ser inviável. Minha visão é inviável. Isso aqui a gente vai voltar para a mesma colcha de retalho, só que com outra roupagem e com um imposto maior. Mas vai chegar lá na frente, não, temos que tal setor tem que ser isento, tem que ter benefício, tal região tem que... É só descobrir qual vai ser o mecanismo que vai ser utilizado. Mas que vai voltar na mesma bagunça, pode apostar. Se vai ser utilizado de novo o NCM das coisas e tal, para virar essa salada de fruta que a gente tem, não sei. Mas que vai voltar no mesmo ponto, vai, na minha visão. É uma hipótese. Entendeu? A gente só vai trocar o nome, entendeu? Porque você está mudando o imposto, mas não está mudando a cultura. Tem uma... Time out? Tem uma teoria que diz que as coisas nunca acontecem até que elas acontecerem. Elas acontecerem. As coisas nunca acontecem até elas acontecerem. Sim. Né? Então, quem estava na Venezuela também não imaginava o que aconteceu lá. Né? Sim. Então, assim, eu acho que esse cenário seu é uma possibilidade. Eu acho que ele é muito provável o que você está falando. Mas eu acho que tem algumas outras possibilidades assustadoras que quem não pensar em ter um pé fora daqui vai dormir todo dia pensando, e se? Mas né? Vamos torcer para que estejamos errados nos prognósticos e que a gente tenha um futuro promissor. Mas tem que mudar alguma coisa agora, né? Se não mudar próximo, a gente vai caminhar para esse mesmo fluxo, né? Mas, Aurélio, em primeiro lugar, te agradecer, te dar aí um espaço para você falar aí com o público, aí, mandar algum recado e tal. Fica à disposição. Eu quero agradecer você me trazer aqui, é sempre muito bom tá com você. Acho que é sempre um momento de aprendizado quando eu converso contigo. Na minha vivência, para mim, você é uma das poucas pessoas que tem um conhecimento amplo do direito agrário. Não por isso, essa é a principal razão que a gente chamou lá no Domato Podcast, porque é um tema que é pouco conhecido, tem pouco especialista, muita gente se atreve a fazer e faz errado. Então, para mim, é engrandecedor demais e obrigado. Fico feliz de estar aqui. Aurélio, mais uma vez, muito obrigado. Acho que o papo ficou aí com um pouco mais de 1h30 aí, mas teria muito mais assunto, porque... Se abrisse um vinho, dava 10 horas de papo aqui, 11 garrafas. A próxima a gente programa para fazer à noite, né? Putz. E daí tomamos um vinho, conversamos mais... Vai 11 horas de conversa. Mas assim, você tem uma multidisciplinariedade muito grande, então são assuntos muito variados, muito bacanas e tal. E te agradeço, acho que todo mundo vai gostar, né? E para você que está nos assistindo aí, um forte abraço e até a próxima.